na fila aqui conosco, eu não consigo ver. Estamos com o deputado Homero Marchese, tudo bem? Olá, Paulo, tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo te ouvir perfeitamente, seja muito bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show, obrigado pela gentileza. Eu sei que você teve que, inclusive, alterar um compromisso de viagem para participar aqui do programa, mas eu achei muito oportuno, porque eu já entrevistei o seu advogado, falei muito sobre o seu caso, e fiquei, não vou dizer surpreso, mas achei interessante de te ver no centro da última ou penúltima leva de revelações da Vaza Toga, da Vaza Xande, da Vaza Jato do Xandão, do Glenn Greenwald na Folha de São Paulo. Eu queria começar o nosso bate-papo, eu sei que você também está com o horário apertado, mas eu queria começar com o nosso bate-papo, que você explicasse da tua perspectiva como é que foi que isso desdobrou, o que foi que aconteceu. Bom, Paulo, a minha censura aconteceu num domingo, era dia 13 de novembro de 2022, e eu acordei, busquei o telefone celular para procurar as minhas redes sociais, eu usava muito, né? Ainda era deputado naquela ocasião, havia uma série de projetos de lei muito relevantes para o Estado em discussão naquele momento. Vou só mencionar para você a privatização da concessionária de energia, reforma administrativa, entre outros assuntos, escolha de conselheiro do Tribunal de Contas. Perdemos o áudio. A gente perdeu o áudio. Isso, voltei. Voltou. Obrigado, pronto. Pode continuar. E procurei em algum e-mail se tinha recebido alguma mensagem, nada. A única pista que nós tínhamos era uma mensagem no Twitter, assim que eu entrava no Twitter, de que a conta havia sido retida por alguma determinação legal no Brasil. Mas não dizia quem, por quê, quando, a mando de qual tribunal. E aí começava uma saga nossa, Paulo, minha e dos meus advogados, você já mencionou um deles, o Frederico Junkert e o Tomé Sabag, para tentar descobrir, afinal de contas, o que tinha acontecido. Nós movemos 2 ações judiciais. Eu também sou advogado, fui colega de ambos. Nós movemos 2 ações judiciais. Uma contra a Meta e a outra contra o Twitter. Conseguimos as liminares, mas há uma demora natural no processo judicial, e aquilo me incomodava muito, até que 2 semanas e meia, 3 semanas depois do fato, eu lá na Assembleia Legislativa do Paraná, eu peguei o telefone e liguei para o gabinete do Alexandre de Moraes. Eu estava observando o que acontecia no país, muitos perfis também sendo retirados, falei, será que ele é o autor disso? É importante dizer que a gente já havia também oficiado o STF e o TSE para perguntar se tinha algum processo contra nós. O TSE disse que não. A presidência do STF, a pessoa da ministra Rosa Weber, havia dito que não também, que não havia processo. Se houvesse processo sigiloso, ela não podia dizer. Então eu resolvi ligar. Estava muito incomodado com aquilo estava me chateando muito. Liguei para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, era final do expediente. Fui atendido pela servidora do gabinete dele, me identifiquei, falei para ela, olha, eu sou deputado aqui no Paraná, será que tem alguma ordem de censura contra mim? Porque já faz quase 3 semanas que eu estou sem as redes sociais, eu tenho notado o que está acontecendo no país, talvez tenha vindo de vocês. Ela me pediu que esperasse, depois de 5 minutos voltou ao telefone dizendo, deputado Homero, é do Paraná? Tem sim, tem uma ordem contra você. Falei, tem? Mas o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Ela falou, isso eu não posso dizer. Que esculhambação. Esculhambação total, isso eu não posso dizer. Né? O senhor que constitua... Nem na Zâmbia, eu acho que nem na Zâmbia é assim. Nem na Bissau, eu acho que é uma esculhambação dessa. Mas continua. Nós estamos falando de um dos 11 ministros do principal tribunal do país. Ela me disse, não, constitua um advogado, ele tem que vir aqui no gabinete do ministro em pessoa, ele tem acesso aos autos, que são em papel, é um processo sigiloso, portanto vai sair a cópia com uma marca d'água, ele não pode ser divulgado, sob pena de responsabilização penal, e aí você vai saber o que aconteceu. E assim a gente fez, constituímos um advogado em Brasília, fez a cópia pra gente, e aí começamos a analisar, e aí outra surpresa, né? Eu havia sido censurado por um pacote de publicações, entre as quais algumas que eu não havia feito, que foram atribuídas para mim pelaquela agência de espionagem que existe no TSE, que antigamente se chamava Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, hoje tem outro nome, mas havia um relatório lá do Talaferro. Isso. O relatório foi feito por ele, assinado por ele, na madrugada de sábado para domingo. O relatório chegou ao gabinete do ministro no começo da manhã de domingo e ele já determinou a remoção de todas as minhas redes sociais do ar sob pena de uma multa altíssima para as redes. E ali a gente ficou sabendo o que aconteceu. Né? E começamos também a nossa saga daí de tentar restabelecer as nossas redes, porque a publicação foi atribuída indevidamente a mim, algumas publicações, não havia nenhum problema na publicação que eu havia feito, que só divulgava o local. É importante dizer, doutor, porque a publicação dizia que você tinha compartilhado a localização dos hotéis do ministro, era isso mesmo? Isso. Eles vieram lá, as publicações foram... E aí, uma das atribuições lá, uma das motivações para a retirada das suas contas teria sido essa de que você teria compartilhado o endereço do hotel deles aqui nos Estados Unidos, não foi isso? Isso. Uma dessas publicações que estava no relatório indicava o endereço de um hotel. Eu não sei até hoje se era o hotel em que eles tinham ficado. Né?
O Talhaferro disse que essa publicação fazia menção a esse hotel, mas a minha publicação não fazia. A minha publicação, basicamente, Paulo, ela reproduziu o banner do evento que foi divulgado pela entidade que organizou o evento, a LID, de São Paulo. Inclusive, quem estiver interessado pode até hoje procurar na internet evento no Harvard Club, em Nova York, com os ministros do STF, que iam palestrar sobre democracia e liberdade. Está lá, todas as informações, inclusive em inglês. Eu simplesmente reproduzir essas informações nesse banner e subir na minha rede social. Eu só escrevi oportunidade imperdível. Evidentemente, eu estava sendo irônico, mas eu não estava instigando nada a ninguém, né? E se estivesse instigando um protesto, evidentemente, não teria nenhum problema, né? E o ministro não gostou. O relatório indicou que os banners teriam chegado à agência de espionagem por meio de uma denúncia anônima. Hoje nós sabemos que não foi isso que aconteceu. O próprio ministro pediu a um juiz auxiliar seu que encaminhasse esse e os outros banners, provavelmente, para que fosse feito o relatório e fosse adulterada a menção à origem da comunicação. Ao invés dele, teria sido de uma denúncia anônima. E qual é a tua... E esse é um ponto importante, né? Nós temos nesse processo, primeiro que a defesa do ministro Alexandre de Moraes, eu não gosto de chamar de ministro Alexandre de Moraes, a defesa do Alexandre, num primeiro momento, que foi repetida por outros ministros do STF, foi a de que todas as investigações estavam já em curso, eram contra alvos que já tinham algum tipo de investigação, e depois disseram que foi tudo muito correto, com a participação da PGR e por aí vai. E a gente vê no seu caso que não foi nada disso, que não havia investigação contra você, e que a denúncia que tinha vindo diretamente do ministro foi atribuída como uma denúncia anônima no seu caso, né? A gente tem, não precisa você falar isso, Homero, mas pode deixar que eu falo, a gente tem uma fraude processual acontecendo em curso, e que demoliu completamente as versões que originalmente tinham sido defendidas pelos ministros. De tal forma que eu não vejo mais defesa da parte deles. Não há mais defesa, não há mais uma tentativa de dizer que o que houve foi legal. Há simplesmente um silêncio sobre o caso. É uma fraude processual, é uma atuação criminosa do gabinete do ministro e viola uma série de princípios, né, Paulo? Primeiro que viola o princípio acusatório, que marca o processo penal brasileiro, em que as funções de investigação e acusação não cabem ao judiciário, porque isso significaria comprometer a imparcialidade judiciária. Depois nós temos a violação à distribuição de competência. Eu era deputado estadual, eu nunca tive foro no STF. Deputados federais têm foro no STF, não deputados estaduais. E o crime também não era um crime a ser julgado no STF. Aí vem a violação aos princípios, ao contraditório, ampla defesa, ao devido ao processo legal. Aquilo não era um processo, aquilo era uma indústria de censura. O próprio Ministério Público, no meu caso, ao menos, recorreu e fez um recurso muito substancial, um recurso de mais de 30 páginas, em que discorreu sobre uma série de ilegalidades da própria decisão e pediu o trancamento do inquérito. O próprio Twitter também recorreu, e a gente fez o recurso. E aí, um mês depois, Paulo, sem enfrentar nenhuma das alegações, tanto nossas quanto do Ministério Público, o ministro Alexandre de Moraes disse que havia recebido naquela tarde a visita do Arthur Lira, presidente do Congresso Nacional, pedindo o desbloqueio das redes sociais de deputados federais. E insinuando que, por uma mera liberalidade de Natal, né, o coração dele estaria quente naquela tarde, ele devolveria as redes sociais para os deputados, que também tiveram a sua liberdade, a sua imunidade parlamentar violada. Só que ao fazer isso, ele esqueceu de devolver o meu Instagram. Na hora de escrever a rede, ele esqueceu de devolver o Instagram. O que levou a gente a novos recursos. E aí, ele, ao nosso ver, ao meu ver, ele cozinhou bastante o galo, né? Acho que estava se divertindo com a situação. Eu só teria a rede social devolvida, a última delas, o Instagram, que para mim é mais importante até hoje, 6 meses depois, quando ele desclassificou o fato para um juiz de primeiro grau, ao notar que eu não havia sido reeleito, como se eu tivesse tido alguma vez foro lá, e aí o juiz federal, em primeiro grau, ao considerar que não havia irregularidade, devolveu as minhas redes sociais. Que loucura. E esse caso, né, depois ele cassou o magistrado e mandou investigar o magistrado que decidiu em seu favor, não foi isso? Isso aí, Paulo, nós entramos com uma ação de indenização por danos morais, alegando uma série de erros judiciários que aconteceram no caso. E conseguimos uma vitória. A Justiça Federal... Trouxemos o doutor Frederico aqui. Exatamente. A Justiça Federal nos deu, reconheceu o dano moral e condenou a União. Eu era obrigado a processar a União. A gente não pode processar a autoridade, né? Condenou a União a me indenizar em R$20 mil. Essa sentença foi divulgada pela imprensa. Eu acho que aquilo também incomodou muito o ministro Alexandre de Moraes. De alguma forma, a AGU adotou uma medida muito inusitada nesse tipo de caso, né? Uma ação ajuizada no juizado especial, uma ação de dano moral, apresentou uma reclamação para levar o caso diretamente ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que teria havido violação à competência do Supremo Tribunal Federal. Altamente, uma tese bastante forçada, mas foi suficiente para o ministro cassar a decisão, cassar a sentença e, mais do que isso, mandar processar o juiz responsável por ela no CNJ. E ele, no despacho, ao fazer isso, também já escolheu o relator no CNJ, seria o relator Luiz Felipe Salomão, que instaurou o processo contra
o juiz que aplicou corretamente a Constituição no meu caso. Hoje, diante das revelações feitas pelo jornal Folha de São Paulo, aliás, é importante dizer que foi um trabalho bem feito pelo jornalista, porque ele foi bem preciso na descrição do que aconteceu no meu processo. Hoje, Paulo, eu já questiono quem é que pediu para a AGU entrar com essa reclamação. Porque o que a gente nota é que o Alexandre de Moraes não teria feito o que fez no país sem uma legião de pessoas voltadas a baixar a cabeça para ele e seguir ordens manifestamente ilegais. São os Eichmann do Brasil. Né? Eichmann, você sabe bem, o oficial nazista que chocou Hannah Arendt porque parecia para Hannah Arendt uma pessoa boa. Né? E ele só alegava dizer que estava cumprindo ordens ao mandar os judeus para os campos de concentração. O Alexandre de Moraes não existiria no Brasil sem essa legião de Eichmann e uma série de órgãos, como o Judiciário, a AGU, o CNJ, o Ministério Público Federal, o Senado, né? E aí Rodrigo Pacheco é o concurso nisso, enfim. E realmente o que você falou é a mais pura verdade. Se não fossem os documentos da Vaza Toga, o Alexandre, nós nunca saberíamos que ele te censurou com base numa mentira que ele mesmo inventou. Né? Essa história do relatório tendo sido obtido por uma denúncia anônima, e que, na verdade, é anônima do Alexandre, né? A pessoa que te censura é a mesma que te denuncia, a mesma que cassou a decisão que restabelecia o seu acesso, a mesma que perseguiu o juiz que tomou a decisão. Há algum tipo de ação, Homero, que você, diante dessas revelações, esteja tomando ou pretenda tomar? Nós estamos pensando nisso, Paulo. Quando houve a reclamação e a sentença foi cassada, eu recorri para o Supremo Tribunal Federal. Até agora não teve nenhum movimento, o recurso eu não sei se terá, porque os demais ministros do STF, me parece claramente também, estão fechados com o Alexandre de Moraes, sabem das arbitrariedades que acontecem lá. Quando a censura comigo aconteceu, eu fiz questão de comunicá-los. Eu fui aluno do professor Fachin por 4 anos, na Federal do Paraná. Eu fiz chegar a ele, como os demais... Saí ileso. É claro que a gente era ideologicamente muito diferente. Né? Ele tinha qualidades como professor, são inequívocas, né? Mas eu fiz chegar a ele e a outros ministros do STF por e-mail. Não era algo recomendável de fazer, mas eu era deputado na ocasião, acho que eu tinha mais do que o direito, o dever de fazer isso. Né? Eu não ia deixar o país em que eu prometi defender virar uma esculhambação total. Eu comuniquei todos eles, eu mandei cópia do processo para todos eles sabiam exatamente o que acontecia no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E espero que, de alguma forma, possam reagir. E acho que foram espertos, viu, Paulo? Porque eles escalaram o Alexandre de Moraes para ser o ponta de lança do tribunal. E alimentaram a vaidade dele e ficaram por trás, dando cobertura. Num momento como esse, em que o Brasil percebe, enfim, quais eram os métodos do ministro Alexandre de Moraes, que a atividade dele era um puro exercício da força, puro exercício do poder, não tinha limite algum na lei ou na Constituição, eles ainda podem dizer que não sabiam exatamente. Eles ainda podem, de alguma forma, salvar suas biografias e assim continuar suas visitas em Harvard Clubs, em universidades do mundo afora, enquanto o ministro Alexandre de Moraes vai assumir aí para sempre uma pecha de alguém que não cumpre a Constituição. Esse momento ao qual você está se referindo é muito importante. Eu queria primeiro a tua avaliação do que você achou como um todo das revelações da Vaza Toga até agora e em seguida dos impactos que isso está tendo para a sociedade brasileira. Eu acho que são revelações fundamentais porque abre o olho, enfim, de uma parte da população que ainda não havia despertado para isso. Primeiro porque tinha interesse em ver os seus inimigos punidos, né, naquela lógica de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Depois porque eu acho que o Alexandre de Moraes, e aí com apoio relevante da chamada grande imprensa do Brasil, ele foi muito competente em construir uma narrativa. Uma narrativa de que havia milícias digitais no país, uma narrativa de que efetivamente estava se preparando um golpe no país, né? Uma narrativa de que críticas eram ataques a instituições, que críticas eram tentativas de abolição do Estado de Direito. Ele foi competente em fazer isso. Né? E agora as pessoas começam a perceber que a grande hipocrisia que envolvia a atividade dele, porque quem é que tinha a milícia digital? Quem é que tinha gabinete do ódio, senão ele próprio? Quem é que tentava abolir o Estado de Direito, senão ele, que passava por cima de todas as regras processuais? Quem é que produzia fake news, senão ele, que inventava o fundamento para ir atrás das pessoas que ele não gostava? Você veja, mais do que nunca está ilustrada numa pessoa aquela máxima, né? Acuse-os do que você faz. E isso é um resumo do que o Alexandre de Moraes fez nos últimos anos. Eu espero que a população entenda a gravidade disso e que possa, de alguma forma, haver, de alguma forma, a responsabilização dele. Se não a curto prazo, mas pelo menos a médio e a longo prazo. Eu estava uma vez assistindo o seu programa e falou uma coisa interessante, que o chicote pode mudar de mão. Né? Muitas vezes,
o poder muda de mãos muito mais rapidamente do que a gente espera. A história está cheia de exemplos disso. Então é muito importante a gente aproveitar esse momento, primeiro para que ele sirva como constrangimento, para que pessoas que estão sofrendo ainda possam, de alguma forma, falar, viu, eu estava falando a verdade. E para que novas ilegalidades não sejam cometidas. Esse constrangimento funciona. Segundo lugar, Paulo, para fazer uma historiografia oficial desse momento no país, para que no futuro, quando o poder mudar de mãos, Alexandre de Moraes e aqueles que o empoderaram possam ser responsabilizados. Porque vai chegar essa hora. E é por isso, Paulo, que quando a pessoa está com o poder nas mãos, mesmo nesse momento, e talvez principalmente nesse momento, ela tem que ser decente, honesta e respeitar os outros. Porque nada é para sempre e o mundo não gira, ele capota, como se diz. Né? É verdade, é verdade. Não sei se você vai conseguir, eu sei que você mora no Paraná, não sei se vai conseguir estar no 7 de setembro, mas tomara que consiga para representar a gente lá. Gosto muito da sua postura, viu, Homero? Obrigado, Paulo. A propósito, Paulo, eu sou Figueiredo também, meu pai era Paulo Figueiredo. Ah, é? É, o nome do meu pai era Paulo. Que legal, que coincidência bacana. Sim, verdade. Que legal, que bacana. Obrigado, Homero, muito obrigado aí pelo seu tempo, parabéns pela tua altivez, continua aí confrontando e incomodando esses caras e Deus te abençoe, viu? Amém, Paulo. Muita gente pergunta para mim, mas você não fica decepcionado, não fica sem forças? Eu acho que no final das contas, Paulo, essa é uma luta eterna. As pessoas precisam perceber isso. E como uma luta eterna, ela nunca vai estar ganha, mas ela nunca está perdida também. O que cabe a gente? Cabe a gente lutar. Enquanto nós estivermos aqui, fazer a nossa parte para entregar o bastão para as futuras gerações.